No ar, a Voz da Cidadania, um programa produzido pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o estupro de vulnerável. O Conselho Nacional de Justiça divulgou esta semana uma pesquisa que mostra o aumento dos crimes de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o que é o estupro de vulnerável, qual é a pena desse estupro, quais são as características das vítimas desse estupro e como o estupro de vulnerável difere do estupro comum. A primeira pergunta é, Dr. Franklin, o que define o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro? O artigo 217-A do Código Penal Brasileiro define o crime de estupro de vulnerável, como a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso contra alguém menor de 14 anos, ou com enfermidade ou com deficiência mental, ou que não tem discernimento para a prática do ato, ou que não pode oferecer qualquer tipo de resistência. Na semana passada, nós falamos aqui na Voz da Cidadania sobre a questão do estupro normal. O estupro de vulnerável, ele é um crime praticado contra menor de 14 anos, alienado ou débil mental, e a pessoa que não tem discernimento. Pode ser a conjunção carnal, que é a penetração do pênis e ereção na vagina, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que pode ser qualquer ato libidinoso, como, por exemplo, o coito anal e o sexo oral. Qual é, Dr. Franklin, a pena do crime de estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. Terceira pergunta, quais são as características das vítimas de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217? As vítimas podem ser menores de 14 anos, pessoas com enfermidade ou deficiência mental, que não têm discernimento para o ato, ou pessoas que por qualquer motivo não possam oferecer resistência. Os menores de 18, menores de 14, eles só são vítimas de estupro se forem menores de 14 anos, portanto 13, 12, 10, e a pesquisa mostra que justamente essas pessoas, infelizmente, são vitimadas na própria casa. Há um número muito grande de subnotificações, porque eles são vítimas de violência doméstica, são pais, tios, avós que abusam desses menores de 14. A enfermidade ou deficiência mental também tem servido para pretexto para o abuso de crianças que são portadoras da síndrome de Down e também pessoas que não têm discernimento para o ato. Por qualquer motivo, não podem oferecer resistência. É o famoso caso do Boa Noite Cinderela, em que a menina ela é drogada e o cidadão se aproveita dela para praticar atos sexuais. Como o estupro de vulnerável, Dr. Franklin, se difere do estupro comum? No estupro de vulnerável, a vítima não precisa ser forçada com violência ou grave ameaça. Se o cidadão, por exemplo, mantém uma relação de conjunção carnal, o ato libidinoso com uma menor de 14 anos, 13, 12, 10, 8, 7, 6, ele está praticando o crime de estupro de vulnerável, mesmo que a vítima consinta na relação. O ato é considerado independente do consentimento da vítima, devido à incapacidade legal dela consentir. A mesma coisa quando é uma relação sexual contra a portadora de síndrome de Down. Qual é, Dr. Franklin, a situação mais comum para a prática de estupro de vulnerável? É prática frequente, relatada no ambiente doméstico, sendo majoritariamente contra meninas, e a pesquisa do Conselho Nacional aponta que a maioria dos casos, 80 e poucos por cento, são meninas, com o agressor geralmente sendo alguém da família e com relação à vítima, pais, avós, padrastos, pessoas que estão no ambiente doméstico. Só para fazer uma
ressalva em relação à pergunta que me foi feita, número 2, qual é a pena prevista para o artigo 217-A? A pena é de 8 a 15 anos, e nós falamos isso, estamos repetindo, por quê? Trata-se de um crime hediondo, trata-se de um crime que é apenado com pena de reclusão e, portanto, o cidadão vai para o regime fechado. Trata-se de um crime que é insuscetível de benefícios como sursi e, portanto, são crimes que são considerados de maior gravidade e apenados de forma mais grave. Portanto, meus amigos, nós ficamos por aqui na Voz da Cidadania, sempre à disposição da nossa querida Rádio Veneza, da TV Web Cidade, para transmitir conhecimentos para a população. Um grande abraço e até outro dia, se Deus assim o permitir.